Então, gente, eu vou fazer hoje aqui um pequeno apanhado de algumas curiosidades sobre reiki que costumam não figurar entre as informações pulverizadas na internet, né? Não tem como, né? Eu estava muito engajado aqui na nossa conversa. Eu vou pegar bastante links do papo aqui com o Wagner, com a Aline e com o Fausto. Então, a internet ela pulveriza muito, né? E quem me conhece sabe o quanto eu luto contra a banalização do reiki. E a melhor maneira de fazer isso é você mexer com a curiosidade das pessoas, trazendo informações que causem estranheza. Sim, né? Aquela informação que tem um fundamento, né, da tradição, mas que não se vê frequentemente, né, por aí. Então, logo de início, eu costumo fazer a minha divulgação do curso como curso de reiki para bruxas e magos. E isso já foi proposital para causar esse tipo de estranheza, né? Como assim, bruxas e magos, tal? Aí é aquela brincadeira que eu gosto de fazer. Me digam qual é o tipo de pessoa que é proibido de ser reikiano. Qualquer pessoa que conheça o reiki tradicional Zui me diga qual é o tipo de pessoa que é proibido de fazer uma formação em reiki. Ah, nenhuma. Ótimo. Então, o reiki ele não tem restrição de crenças ou qualquer outra restrição. Tá? Então, qualquer pessoa pode fazer uma formação em reiki, até bruxas e magos. Né? E é exatamente esse o ponto em que eu me pego. Né? Pela minha intimidade com esse universo, pela minha proximidade, né, com esse universo, eu sempre falo isso, eu sou telemita por formação, né, e então eu tenho muito esse conceito, né, de que as pessoas, cada um tem uma órbita que é completamente diferente da órbita do outro, mas enquanto eu não saio da minha órbita, eu não vou colidir com ninguém. E não interessa que desenho, que formato tem a órbita do vizinho. O que me interessa é que eu siga, né, a minha com retidão, né, com propriedade. Então, eu estou muito ligado a esse universo, e é claro que quando eu vou trabalhar a minha apresentação, por mais que eu não contamine a didática com informações que pertençam, né, por mais que eu não misture ideias, é óbvio que o meu sotaque é de um mago, é óbvio que o meu sotaque é bruxesco, né? Então, eu pensei, vai ficar muito confortável para quem é do meio pagão, para quem é do meio esotérico, né, ouvir de mim aquilo que poderia ouvir de qualquer um. Ah, então significa que se eu não for bruxo, eu não posso entender? Absolutamente. Qualquer pessoa, você pode ser católico, evangélico, pode ser da religião que você for, porque o que eu estou entregando, o curso que eu ofereço é de reiki tradicional Zui, e ele serve para qualquer pessoa. Tá? E eu estimulo muito que você pense por você, que você coloque os seus valores, que você coloque ali, né, vamos dizer assim, a tua essência quando você vai trabalhar. Né? Eu bato sempre muito nessa tecla falando disso. Outra curiosidade que eu gosto de citar a respeito do reiki, que nem sempre todo mundo fala, é de que, uma vez reikiano, o reiki está sempre fluindo em você. Né? Então, você está andando no ônibus, tem energia reiki ali fluindo, você está dormindo, tem energia fluindo, você está na praia, né, a todo tempo. Aí você vai dizer, então por que você precisa daquela ritualística, né, daquele método de aplicação todo? A comparação que eu sempre gosto de usar é a da respiração. Né? Você está o tempo todo respirando. Então, você está o tempo todo colocando ar para dentro e colocando ar para fora. Só que você não se dá conta disso, e esse fluxo de ar ele não vai aliviar a dor de ninguém, ele não vai apagar nenhuma vela. Né? A tua respiração não vai ter esse efeito. Mas o que acontece quando você tem ali uma queimadura na mão e você assopra? Pega uma quantidade de ar maior do que a normal, direciona com intenção e ela alivia. Né? Você quer apagar a vela, né? Você e apagou a vela.
Então, o que acontece quando você vai fazer... O que é aquela técnica de aplicação? É você se encher daquela energia que você já respira e direcionar com uma intenção para o beneficiamento, para, enfim, para ajudar a pessoa, né? Também gosto de lembrar que as pessoas falam muito da aplicação do reiki com as mãos, porque é o que todo mundo bate, né? Você procura imagem de reiki na internet, vai sempre aparecer alguém assim, né? O que as pessoas esquecem é que o reiki ele pode ser aplicado com os olhos, ele pode ser aplicado com sopro, ele pode ser aplicado com carícia, tem técnica para isso, ou com pequenas batidas, ou com pequenos toques. Então, o sistema, o ZUI, ele não trabalha só com aquela padronização que hoje a maioria dos canais que fazem aquela imagem mais caricata trabalha. É só aquilo. Não, aquilo é... Né? Também gosto de lembrar que o reiki ele não é uma técnica, ele não é só isso. Todo um trabalho de conscientização, de postura mental e de filosofia tem que vir junto, tá? E esse talvez seja um dos pontos mais complicados para nós ocidentais entendermos, né? O próprio de Carli ele diz que o nosso sistema de saúde aqui não é exatamente um sistema de saúde, ele é um sistema de doença, porque a gente tem 10% dos recursos, né, da saúde voltados para a prevenção e 90% para tratamento. E o oriental ele tem uma visão diferente, né? Então, o reiki, lá na origem dele, ele vem antes de uma técnica de cura, um sistema de harmonização e prevenção de doenças. Ou seja, a proposta é que você utilize meditação Gachô, Gokai, autoaplicação e o trabalho todo daquelas técnicas para você ter um dia a dia mais saudável, uma postura mais saudável, um direcionamento de pensamentos mais saudáveis e, com isso, você evite adoecer, né? Então, quando a gente começa a pensar no reiki como aquele band-aid que você vai colocar só quando você se machucou, já começa a ser um pouco, vamos dizer assim, já começa a ter ali um certo afastamento do que é a ideia, né? Então, quando a gente fala de reiki, a gente está falando, né, da utilização dessa energia que passa a fluir constantemente em nós, aprendermos a direcionar essa energia para prevenir a nossa doença e para ajudar pessoas a prevenir problemas de saúde nela, ou, aí sim, quando é o caso da pessoa, né, de doença ou de mal-estar, a gente fazer algo para que ela recupere, né, ou de desarmonia, ou de desequilíbrio, para que ela se reequilibre. Então, quando a gente pensa no sistema reiki, né, dessa forma, a gente começa a entender que ele não é aquela coisa simplista e meio banal que muitas vezes faz parecer em algumas apresentações. Ok? Outra coisa que raramente eu vejo alguém mencionar é que... deixa eu só dar uma olhada aqui, mas... Ah, legal. Ainda falando do bate-papo. Cláudia Feitosa. Cláudia Feitosa foi de uma das primeiras turmas, acho que foi da turma 1, né? Bacana, legal. Então, gente, uma outra coisa que frequentemente eu gosto de mencionar, em toda a formação de reiki, né, com todo curso de reiki aí que vocês possam encontrar, vocês vão ouvir que o reiki ele é uma energia de amor. Tá? Só que, infelizmente, a palavra amor também tem sido muito banalizada, né? As pessoas costumam limitar muito esse conceito de amor, as pessoas costumam limitar muito o poder que essa palavra tem. Quando a gente está falando aqui do amor, é aquele amor instintivo, né, espontâneo e incondicional. Então, a gente está falando de você estar andando na rua, você vê um cachorrinho
abandonado, que está ali molhado, sentindo frio, e você não pensa, você tem aquele impulso de ir lá, de acolher, de botar uma coberta, de secar, né, ou de socorrer. Tá? Então, se você é reikiano, como eu falei lá no início, você já tem aquela energia respirando ali em você. Quando você tem esse impulso, e esse impulso ele é um impulso emocional, né? Quando você tem essa inclinação de socorrer o cachorrinho, né? Você causa uma oscilação no teu chakra cardíaco e você vai fazer uma grande aplicação de reiki nesse cachorro, mesmo que você não lembre que é reikiano nessa hora. Por quê? Porque o reiki ele é motivado pelo amor. E o gesto que você fez de acudir, de acolher aquele cachorro, de tentar minimizar o sofrimento do bichinho, tá? Isso é um gesto de amor. Né? Quando você vê uma situação de dor ou qualquer coisa, né? Você pode tranquilamente ter aquele impulso de querer ajudar, de querer fazer algo para minimizar o problema da pessoa, né? Para aliviar a dor da pessoa. Você vai, né? Então, é como eu costumo bater muito na tecla, que você não vai aplicar reiki sempre fazendo primeiro a meditação, traçando o símbolo, ativando e fazendo. Isso você vai fazer quando você quiser um direcionamento intencional, quando você for fazer ali os seus tratamentos zodiacos. Mas sempre que você sentir esse impulso de acolher, esse impulso de acariciar, esse impulso de ajudar, esse impulso de curar, né? Isso é um impulso de amor e ali você fez uma aplicação talvez perfeita, né? E aquela pessoa e aquele muito imediato com isso, tá? Então, quando a gente fala que há uma energia de amor, não é aquela coisa só para ficar bonitinho na postagem, não. É quando você tem aquele gesto, né, de carinho, que pode ser um abraço, pode ser um aperto de mão, pode ser um tapa no ombro, como eu costumo dizer, né, daquela pessoa que você gosta, né, que você ficou feliz em encontrar, tal, e você teve aquele gesto, você vai derramar um pouco mais, né, de energia rei nessa hora por conta desse teu impulso, né? Aproveitando aqui, Sueli, a turma 5, legal, Sueli, bem-vindo. Aproveitando, né, o que eu estava acabando de falar aqui em relação a essa coisa da motivação de amor, da motivação de carinho, provocar uma aplicação, a gente, quem me conhece aqui sabe que eu sou muito chato, né, com esse engessamento que se fez dos métodos de aplicação. Tá? Antes de mais nada, eu gosto de deixar claro que eu passei por esse processo de uma maneira muito mais profunda, talvez de uma maneira muito mais radical do que possa parecer, né, quando eu critico isso. Porque, como eu disse lá atrás, né, eu sou a minha mente né, de uma certa essencialmente metódica. Para que eu faça algo, eu gosto de ter ali um plano, gosto de traçar ali uma estratégia e saber, né, os passos que eu vou dar. Por mais que eu esteja pronto para os imprevistos, mas eu gosto de ter ali um roteiro, né, organizando os meus processos. Quando eu aprendi o reiki, né, nível 1, nível 2, né, até o nível 3, eu soube que eu deveria fazer uma aplicação padrão, que era em pontos específicos por 5 minutos. Aí eu falei, tá, mas eu não queria ficar olhando o relógio para não tirar o meu foco da coisa. Então, na época, eu fiz algo que eu acho que já existia, mas não era muito comum. Era comum você achar CDs que tinham que ser comprados, e era uma coisa mais complicada. Músicas que tinham uma marcação de 5 em 5 minutos. Então, o que eu fiz? Eu peguei as minhas músicas New Age lá, né, Kitaro, e aquelas músicas mais instrumentais, mais apropriadas, peguei os arquivos de áudio e a cada 5 minutos eu dava um fade out e botava um sino, e depois dava um fade in. Então a música sumia suavemente, tocava um sininho e a música voltava. A cada 5 minutos eu sabia que tinha
e eu passei a usar isso. Né? Então, a minha experiência dali para frente mostrou que isso é uma rodinha de bicicleta. Né? No momento em que você ainda está inseguro, no momento que você ainda está começando, parece ser a melhor coisa do mundo. Né? Não, aqui eu estou fazendo certinho, eu estou seguindo o tempo. Mas chega uma hora que a tua intuição começa a aflorar, que a energia começa a falar com você, né, do jeito que ela é. Então você começa ali, em 15 segundos, você nota que aquele ponto não está mais pegando energia. Né? Não está mais recebendo, porque ali já está legal. E aí você vai ficar ali mais 4 minutos e 50 segundos esperando? Não. Né? Você vai sair. Aí você começa a ter aquela preocupação. Poxa, mas eu saí antes do sininho. E agora como é que eu compenso para acertar a caixinha? E eu comecei a enxergar que a entrega do reiki, ela não respeita essa caixinha. Né? Então, quando eu comecei a ter a percepção, como eu costumo dizer, foi aonde eu aprendi a andar de bicicleta e a rodinha estava me atrapalhando. Né? Eu queria fazer uma curva, né, um pouco mais eficiente, a rodinha não deixa. Né? Então, foi aonde eu tirei a rodinha e aonde eu passei a explicar isso. Né? Que se você já tem a sensibilidade, né, muitas das pessoas que fazem curso comigo afirmam isso, né, de que elas já têm aquela sensibilidade para perceber quando a coisa está fluindo, né, quando a coisa está funcionando, e elas ficam presas, às vezes, a essa caixinha, a esse sininho. Né? Se você não tem, olha, André, eu comecei hoje, eu nunca mexi com isso, e eu não sinto nada de muito diferente, eu não sei dizer se está saindo ou não energia. Aí você usa essa ferramenta. Mais cedo ou mais tarde, você vai começar a ter a tua forma de percepção e, nesse momento, esteja pronto para abrir mão, né, da rodinha e fazer ali o teu caminho da melhor maneira possível. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Tá? Então, eu costumo sempre falar isso. Né? As pessoas, às vezes, acham engraçado, algumas pessoas, às vezes, parecem ficar mais chateadas, porque eu faço algumas comparações. Né? Eu gosto muito de ilustrar as ideias que eu estou falando através de metáforas, né? De comparações. Então, eu comparo, né, uma aplicação de reiki, seja uma autoaplicação, seja aplicação em uma pessoa, mas vamos falar aqui da autoaplicação, porque é quando você tem percepção de todo o universo, né, de terapeuta e de cliente. A ideia de você fazer uma aplicação em você deve ser semelhante à maneira quando você vai beber água. Né? Como é que você faz quando você vai beber água? Você não abre a geladeira, você não pega a garrafa, um medidor de laboratório e coloca 235 ml, depois pensa, eu vou tomar um gole a cada 2 segundos e eu vou tomar 7 goles, um para cada chácara. E aí, não, você não faz isso. Você não roteiriza o ato de beber água. Você vai na geladeira, você pega uma quantidade de água que pareça, né, suficiente e você bebe. Se no meio do copo a sede tiver sido aplacada, você joga aquela água fora e guarda a garrafa. Né? Eu bebi um copo e ainda estou com sede. Eu pego mais um pouco e bebo. Agora sim, agora a sede passou, eu guardo a garrafa. Tá? Com a aplicação de reiki, a ideia era que a coisa fosse essa. Né? É de que você fosse fazer a aplicação sabendo qual é o objetivo que você tem com aquela aplicação e que você perceba que atingiu esse objetivo. Olha, eu estou irritado, eu acho que eu vou fazer ali uma aplicação para ver se eu sereno um pouco a minha cabeça. Aí eu vou, me fecho no quarto, né, e vamos supor que eu comece, então, a fazer uma aplicação, né, no chakra cardíaco. Eu coloco a mão aqui, 30 segundos, e eu me sinto absolutamente calmo, né, eu já estou com vontade de brincar com o gato, já estou ali relaxadão. Por que eu vou ficar mais meia hora se eu já atingi o objetivo? Eu já matei a sede. Né? Legal, acabou. Né? Não existe essa ideia de que uma aplicação de reiki precise ser longa, precise ser eterna. Não. Ela tem que funcionar até atingir o objetivo. Em alguns casos, eu posso estar muito irritado e posso realmente precisar de uma aplicação mais longa. Mas há práticas, há técnicas no reiki, né, como o caso do banho seco, que você faz de maneira quase instantânea. Né? E é uma aplicação de reiki. Então, eu gosto sempre de quebrar um pouco
esses conceitos, né? Essas coisas que as pessoas enfrentam, né? O reiki ele tem entre várias vantagens que não tem como você fazer mal a uma pessoa com reiki. Tá? Então, é outra coisa que eu bato muito nisso. Você não tem como utilizar o reiki para fazer mal a uma pessoa. Isso significa, obviamente, que não tem como você fazer uma aplicação errada que vá te prejudicar. Né? Porque se tivesse, eu que sou um mestre e que sei qual é o erro que vai me prejudicar, eu podia usar para fazer no outro, cometendo esse erro para prejudicar o outro. Então, poderia fazer mal com o reiki. E não é possível. Tá? Então, não é possível fazer mal no outro, porque não é possível fazer uma aplicação que cause mal. Né? Ah, mas por que você está falando isso? Como assim? E se a pessoa for a pior pessoa do mundo, se ela não tiver caráter, se ela for uma pessoa absolutamente psicopata e ela cismar que ela vai fazer. Felizmente, não é o reikiano que aplica a energia no cliente. O reikiano ele disponibiliza a energia e quem pega a energia e quem decide o que vai fazer com ela é o organismo do cliente. Não o organismo consciente, mas é a mente subconsciente de quem recebe que pega a quantidade que precisa, a polaridade que precisa e que decide aonde vai aplicar aquilo. Então, não é porque eu estou fazendo a aplicação, né, no chakra cardíaco, porque eu achei que a pessoa precisava ali, que necessariamente o organismo dela vai absorver e direcionar para aquele chakra. Não. O organismo pode até absorver por ali, porque é onde eu resolvi aplicar, mas ele precisa no chakra básico e é para lá que a energia vai fluir e é lá que ele vai dar o destino que ele achar. Então, não tem como você colocar, né, o organismo da pessoa para funcionar contra ele. Né? De novo, aquelas minhas comparações ilustrativas. Né? É o mesmo gerente, né? Esse gerente que pega a energia e decide o que fazer com ela, né? Que recebe ali a mercadoria, né? Recebe ali aquela carga de energia e que define o destino que aquilo ali vai ter. Esse é o mesmo gerente que, quando você consome, por exemplo, proteína, ele decide que aquela proteína não serve, resolve partir, né, distribuir os componentes para determinadas células e, dentro dessas células, compor outras proteínas com aquela matéria-prima. Então, você pode consumir uma proteína A e, efetivamente, o teu organismo está usando uma proteína B com o material que você entregou. Então, ele pegou aquilo que você entregou, desmanchou, fez o que ele precisava e levou para onde ele precisava. Quem faz isso é esse gerente, né? É essa mente subconsciente que cuida de todo o operacional do teu funcionamento, né? Que mantém o teu coração batendo sem que você pense nisso, que mantém a tua respiração sem que você pense nela, que mantém ali a distribuição de todos os componentes para todas as regiões, né? Que determina os comandos para produzir os hormônios que vão levar, né, as informações para onde quer que seja necessário. Então, não tem como você... se a pessoa realmente não está precisando de nada, né? Ela está, digamos assim, absolutamente perfeita, equilibrada, ela está no máximo do equilíbrio e da saúde dela. Você vai chegar lá para aplicar reiki, não vai fluir reiki, né? Porque ela não precisa, ela não vai pegar nada e não é você que injeta. E o mesmo vale quando você vamos dizer assim, quando você o cliente, né? Você, consciente, pode estar aplicando aqui, mas é o teu gerente que está aproveitando aquela carga extra, aquela energia extra, e que está direcionando ali para onde você precisa. Então, se vocês, por acaso... olha, o André te falou que era para fazer aqui, e eu, sei lá, eu fiquei maluco, esqueci e fiz no lugar errado, fiz aqui, né? Que mal pode acontecer? Nenhum. Tá? Você fez aqui, o teu organismo só vai ter um pouquinho mais de trabalho, que ele vai pegar a energia daqui e vai ter que transportar ela para o lugar certo. Né? Mas ela vai ser utilizada no lugar certo, ela vai ser direcionada e não tem como você errar. Então, é um sistema de auxílio que você acabou de ser habilitado para fazer, você não precisa ter qualquer medo
de pôr em prática, né? Você precisa estar pronto, né? Você está pronto para fazer a aplicação e com segurança, porque não tem como. Fiquei mal quando apliquei reiki numa pessoa, senti uma puta energia saindo das minhas mãos e minutos depois a pessoa faleceu. Sim, sim, Cláudia. E exatamente. Mas é exatamente essa a questão, né? Você não tem que se sentir mal, porque quem decide o que vai fazer com a energia é o organismo da pessoa. E às vezes ali a pessoa, eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Quando você chega o momento de fazer a tua passagem, né? Quando chega o momento ali de você morrer, né? Você precisa ter uma reserva de energia para poder fazer essa viagem, né? É o que talvez as pessoas se refiram aí como óbolo do barqueiro, né? Você tem que ter ali uma reserva para pagar a passagem e poder ir, né? Se você foi uma pessoa irresponsável e ficou gastando energia com besteira, né, quando o momento chegar, você não tem dinheiro da passagem. E aí o que vai acontecer? Você fica preso numa situação de agonia, numa situação de sofrimento, justamente pelo fato de que você não tem dinheiro para ir. Aí vai o André lá, faz uma aplicação de reiki em você, você fica feliz da vida, ou o teu gerente fica feliz da vida, o teu sub, né? Opa, valeu, André, pega, paga o barqueiro e vai embora. Se você não tem consciência de que a coisa funciona nesse formato, você pode se sentir culpado, você pode ficar mal, você pode passar por situações assim, né? Exatamente, Anderson, é exatamente isso. Né? De repente você ajudou resolver um problema. Para alegrar um pouco, né, e finalizar aqui, aconteceu comigo recentemente um caso que foi até o contrário, né? Curiosamente foi ao contrário. Eu tinha uma gatinha que ela já estava com 25 anos, né? Ela estava muito velhinha, né? E ela começou a ter um problema realmente muito sério. Ela começou a ter um inchaço aqui, ficou completamente cega, perdeu a audição, parou de poder usar a caixinha. E eu falei assim, olha, ela está indo, né? Ela tá indo, só que ela foi, né, vegetando dias e dias a fio. Aí o André, pensando, né, nessa lição toda que eu passei aqui, eu falei, eu vou fazer uma baita aplicação de reiki para deixar a bichinha partir, né? Aí tá, e a Aline, porque não vale a pena. Eu falei, não é caso para sacrificar, porque ela não está sofrendo, ela não está sentindo dor. Ela só está, e a gente tinha que ficar limpando ela, aquele negócio todo. Eu falei, eu vou fazer um reiki e de repente ela vai. Só que era uma gata estupidamente teimosa, né? Eu fiz aquela baita aplicação de reiki, e o que ela fez? Levantou, começou a andar pela casa cega mesmo, começou a se lamber, a tomar banho, né? E a tentar recuperar a vida dela. O inchaço que ela tinha, inclusive, encolheu, né? E aí depois, claro, né? Ela já estava realmente naquele processo, né? E eu continuei fazendo. Eu falei, olha, se ela não está sofrendo, eu vou continuar entregando e ela vai fazer o que ela quiser, né? Eu pensei que ela ia usar o reiki para meter a pata, né? Mas não, ela botou no bolso e estava tentando se manter. Eu falei, olha, aí é problema teu, eu estou entregando, você faz o que você quiser, é um presente. Mas aí, com o tempo, né, claro, o quadro começou, mas ela foi muito suave, foi muito tranquila e acabou falecendo, né, alguns dias depois. Mas faleceu dormindo, na almofadinha dela, foi uma passagem até bastante serena. Mas é um caso que eu gosto de contar porque foi muito curioso, né? Ali foi ao contrário, eu fiz até pensando na possibilidade que ela fosse usar para... E ela teve aí uma semana praticamente de sobrevida pela teimosia dela. Gente, deixa eu colocar logo a nossa convidada, que ela já está me olhando feio aqui da coxia, já está querendo puxar minha orelha.